Já posso ouvir as palmas de celebração, já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu, já posso ouvir as palmas de celebração, já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu, já posso ouvir as palmas de celebração, já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro estudo bíblico virtual de 2020. Gostaria de pedir a você que pegue sua Bíblia. Nós vamos ler hoje em 1 Samuel, capítulo 13. Vamos, porém, orar antes. Pai, obrigado pela oportunidade de agora estudar Tua Palavra. Ajuda-nos a aprender este conceito sobre o qual vamos estudar hoje, internalizá-lo em nosso coração, introjetá-lo e viver à luz deste conceito e princípio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nossos estudos de quinta-feira, vimos falando sobre Saul e fomos até o fim da sua vida, do seu reinado, a sua derrocada, a sua derrota final, e vimos como sua vida terminou de modo trágico.
Porém, voltando um pouco na história, quando Saul desobedeceu a Deus, oferecendo sacrifícios que só poderiam ser oferecidos por Samuel, Deus já lhe havia dito que o seu reino teria sido confirmado se ele tivesse sido obediente a Deus, mas por causa da sua loucura, assim chamou Samuel, não guardando o mandamento que o Senhor Deus lhe ordenou, o seu reino lhe seria tirado. E Samuel diz então em 1 Samuel 13:14, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Embora que Deus não diga quem é este homem, nós sabemos pelo relato bíblico que este homem que Deus buscou, que segundo o seu coração, foi Davi, cuja vida passaremos a estudar a partir de hoje. Porém, eu gostaria de me deter um pouco, tentando primeiro responder à pergunta: o que é um homem segundo o coração de Deus? O que é uma mulher segundo o coração de Deus? Poderíamos dar várias respostas a isso, mas em primeiro lugar, ser um homem, ser uma mulher segundo o coração de Deus significa ser alguém disposto a fazer a vontade de Deus. Vou repetir, significa ser alguém disposto a fazer a vontade de Deus. É o que Deus diz aqui, que ele buscou um homem segundo o seu coração. Vamos colocar de uma outra maneira. É alguém que busca viver segundo ou conforme a mente de Deus, aquilo que Deus tem em mente, os propósitos de Deus. Nós temos falado nas nossas células, falei esta terça-feira passada sobre os propósitos de Deus, sobre os planos de Deus para nós. E alguém segundo a vontade de Deus, ou segundo a mente de Deus, é alguém que se conforma ao propósito de Deus, aos planos de Deus. Eu sugiro que você assista a nossa célula desta terça-feira que passou, e você vai entender um pouco melhor sobre a questão de fazer planos, de estabelecer propósitos de acordo com os planos e os propósitos de Deus. O que Deus está dizendo aqui é que ele procurou para si e ele achou um homem segundo o seu coração, segundo a sua mente. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, basicamente, alguém que é segundo o coração de Deus é alguém que guarda o que o Senhor lhe ordena. É alguém que procura fazer aquilo que Deus diz. Né? Por exemplo, vou colocar de maneira bem simples. Se Deus lhe diz, vá para a direita, se você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você vai para a direita. Se Deus lhe diz, vai em frente, se você é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você vai em frente, ok? Então, é alguém que está em harmonia com o Senhor. É alguém que está em harmonia com a vontade de Deus, ok? Aquilo que incomoda a Deus, se você é um homem segundo o coração de Deus, aquilo que incomoda a Deus, incomoda a você. Tá? Aquilo que Deus manda você fazer, você faz. Você está fazendo algo, talvez você até goste, que não seja nem pecado em si mesmo, mas Deus diz, pare, você para. Se Deus diz, olha, isso é errado, eu quero que você mude, você procura, com a ajuda de Deus, mudar. Esse é basicamente o conceito de um homem segundo o coração de Deus. Eu vou ampliar aqui, né? Uma pessoa segundo o coração de Deus. Ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus não implica em ser perfeito. Nós vamos ver na vida do homem que Deus chamou de um homem segundo o seu coração que ele não foi perfeito. Não é ser perfeito. Se Deus quisesse perfeição, ele teria escolhido Jesus, né, para ser este ser perfeito, ou talvez mandado um anjo, né? Mas não, ele procurou um homem, um ser humano como você e eu, e é homens e mulheres como você e eu, de carne e ossos, né? Pecadores, que Deus quer que sejam
homens e mulheres segundo o seu coração. Aqui, por exemplo, no caso de Davi, conforme eu já falei, nós vamos ver depois, ele não foi perfeito. Ao contrário, né? Muito pelo contrário. Mas ele foi um homem que, basicamente, tinha uma inclinação correta. Uma inclinação para fazer a vontade de Deus. Uma inclinação para fazer o que Deus lhe tinha determinado. Eu e você também podemos ser homens e mulheres conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus, se fazemos aquilo que lhe agrada, se fazemos aquilo que ele nos revela em sua palavra. Então o critério básico é esse, é a disposição de fazer a vontade de Deus, é a disposição de buscar em nossa vida cumprir os mandamentos de Deus, cumprir os propósitos de Deus, cumprir os princípios que Deus estabelece em sua palavra. Davi, depois de ter cometido um grave pecado, sobre o qual falaremos em outra ocasião, ele faz uma oração no Salmo 51, e ali ele praticamente, de um modo sintético, ele resume o que seria um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Olha a oração dele, eu vou ler no Salmo 51, versículo 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. E o 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele havia pecado, ele confessou o seu pecado, e ele reconhece que Deus não está preocupado com sacrifícios. Sacrifícios não são tão importantes para Deus. Ele vivia na dispensação da lei, ou seja, ele vivia sob a lei de Moisés, a qual prescrevia vários tipos de sacrifícios, mas ele reconhece que isso não é o mais importante para Deus. Falou, ora, se fosse sacrifício que o Senhor quer, eu os ofereceria. Tu não tens prazer em sacrifícios, tu não te agradas deles, tu não tens prazer em holocaustos, nem mesmo quando o animal era totalmente queimado, não é? Isso não era mais importante para Deus. Ele diz assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o que Deus quer encontrar em nós é o espírito humilde, espírito quebrantado, é o coração contrito. Uma pessoa que reconhece suas limitações, uma pessoa que quando peca confessa os seus pecados. Isso não é uma desculpa para pecar, veja bem, para viver em pecado, mas que quando peca reconhece seus pecados e os confessa a Deus. E a Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e também no versículo 7. Então, é basicamente isso, que é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, alguém que tem um espírito contrito, reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros, reconhece os seus limites, e que depende de Deus, se coloca a inteira dependência de Deus para fazer a sua vontade, para andar nos seus caminhos. E alguém que reconhece também que por si mesmo, sozinho, suas próprias forças, não consegue fazer a vontade de Deus. Se eu tentar fazer a vontade de Deus na minha própria força, eu vou falhar miseravelmente. Por quê? Porque eu sou um pecador, a minha natureza pecaminosa me impele para o pecado. A minha natureza pecaminosa me inclina para o pecado. A Bíblia diz que a inclinação da carne, ou seja, da minha natureza pecaminosa, é para o pecado. Mas a inclinação do Espírito é para a vida e paz. Ou seja, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, se eu me coloco sob a dependência do Espírito de Deus, ele me conduzirá à vida, enquanto que a minha carne me conduzirá à morte. O pecado me leva à morte. Eu não estou falando apenas de pecados que eu cometo, mas do pecado que habita em mim. Como disse o apóstolo Paulo, que a minha natureza é pecaminosa. A inclinação dela é para a morte, a inclinação dela é para as coisas da carne, para as coisas que desagradam a Deus, enquanto que, se eu me coloco sob a dependência do Espírito, o Espírito Santo vai fazer com que eu me incline para as coisas de Deus que trazem vida e trazem paz. Então, esse é basicamente o conceito.
Você é um homem segundo o coração de Deus? Você tem procurado ser um homem segundo o coração de Deus? Você é uma mulher segundo o coração de Deus? Você tem procurado inclinar-se para as coisas do Espírito de Deus e não para as coisas da sua própria carne, dos seus próprios desejos pecaminosos? Houve momentos da vida de Davi que ele falhou, conforme nós veremos, mas cada vez que ele falhava, ele reconhecia, voltava aos pés do Senhor, pedia-lhe perdão e pedia para ser restaurado, e reconhecia isso, que ele precisava ter este espírito contrito, este espírito quebrantado na presença de Deus, e que isso o manteria na presença de Deus. Desta forma, Deus cumpriria suas promessas em sua vida. Diferente de Saul, Deus disse aqui, em 1 Samuel 13, através do profeta Samuel, a Saul, que ele teria confirmado o reino dele para sempre, se ele também tivesse se mantido na direção de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Mas porque ele era uma pessoa teimosa, né? Obstinada, sempre pecando, e em vez de se humilhar quando pecava, de reconhecer seu pecado, ele fazia uma confissão meia boca, né? Dizendo, olha, eu pequei, mas a culpa não foi bem minha, a culpa foi do povo, ou então foi isso, foi aquilo. Ele nunca realmente se humilhava diante de Deus e reconhecia o seu pecado. Por isso ele deixou de usufruir as promessas de Deus. E Deus disse, eu tinha um propósito para você, mas este propósito não pode ser cumprido. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. E a única pessoa que pode impedir o cumprimento do propósito, ou propósitos de Deus em minha vida, sou eu mesmo, é você mesmo. Então, que nós tomemos o cuidado de não sermos um empecilho à obra do Espírito Santo em nossas vidas e ao cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Você gostaria de ser um homem? Você gostaria de ser uma mulher segundo o coração de Deus? Isso é possível. Isso é possível com nossa submissão ao Senhor, nossa inteira dependência do Espírito Santo. O homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, então, é alguém que entregou seu coração completamente a Deus. Entregou sua vida completamente a Deus. Não tem áreas escondidas em sua vida. Até porque Deus vê todas as coisas, não temos como esconder, mas às vezes nós mantemos algumas áreas, alguns armários fechados em nossas vidas que não queremos abrir para ninguém, muito menos para Deus. Não é? É alguém que significa que quando faz uma coisa errada, confessa, não é? Reconhece que errou e confessa, pede perdão. E é alguém também que toma cuidado com as motivações por trás das suas ações. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão mais preocupadas com as ações, aquilo que se faz, do que com as motivações, as razões por trás daquilo que se faz. E, infelizmente, tem muita gente, cristãos até, que faz as coisas certas pelo motivo errado. Faz as coisas certas pelo motivo errado. E isso é tão pecado quanto fazer as coisas erradas, porque, conforme Deus falou a Samuel, e nós vamos ver isso depois, o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Então ele sabe qual é a motivação por trás de uma determinada ação. Se você está fazendo aquilo porque você quer fazer o que é certo e porque você quer agradar a Deus, ou se você está fazendo aquilo porque é a coisa a se fazer, entendeu? Para, por exemplo, criar uma impressão positiva nas pessoas, para, quem sabe, disfarçar quem você realmente é, quem sabe, para disfarçar alguma coisa errada que você tenha feito. Há pessoas, por exemplo, que desejam cargos e posições na igreja ou na organização em que trabalham, não pela motivação certa, porque querem servir, mas porque querem ter um título, porque querem ter privilégios associados com aquela posição. E isso Deus abomina, Deus tinha dito ao povo de Israel que quando eles escolhessem o rei teria uma série de privilégios, uma série de perks, como se diz em inglês, né? Coisas que viriam, privilégios que viriam com a posição. E tem muita gente assim. Saul, ele tirou proveito desses privilégios, e eles em si não estavam errados, porque o Deus
Deus mesmo havia dito que eles aconteceriam, mas a posição acabou tomando o lugar de Saul, acabou subindo para a cabeça. Nós vimos um dos últimos estudos sobre Saul, que ele construiu um monumento em honra a si mesmo, ele se auto-elogiando, se auto-glorificando. Isso não agrada a Deus. E há muitas pessoas, infelizmente dentro das igrejas também, tem muitas pessoas ocupando posições, ocupando ministérios pela motivação errada. Então, consulte o seu coração. Sempre se pergunte, estou fazendo a coisa certa? Em primeiro lugar, sim ou não? Se não, para de fazer a coisa errada e começa a fazer a coisa certa. Segunda pergunta muito importante, estou fazendo a coisa certa pelo motivo certo, pela motivação certa? A minha motivação em fazer isto está sendo correta? Estou fazendo isso porque quero agradar a Deus? Estou fazendo isso porque quero servir a Deus? Estou fazendo isso porque quero servir as pessoas? Ou estou fazendo isso para servir pelas pessoas? Estou fazendo isso para alimentar o meu ego, para me dar uma sensação de gozo, de realização? Estou fazendo isso para oferir vantagens desta posição ou cargo, ou porque para ganhar dinheiro com isso? Eu tenho que estar sempre me perguntando, qual é a verdadeira motivação do meu coração? O homem, segundo o coração de Deus, a mulher, segundo o coração de Deus, então, é basicamente um servo. É alguém que se dispõe a servir a Deus e, servindo a Deus, servir ao próximo. O apóstolo Paulo, falando sobre Davi, ele diz em Atos, capítulo 13, versículo 22, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Então, Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração, pois faria toda a sua vontade. Quem faz a vontade de Deus nada mais é que um servo, uma serva de Deus. Então, meu coração é um coração de servo, eu tenho um coração disposto a servir, de ser um instrumento nas mãos de Deus e não buscar glória para mim mesmo, não ser como Saul, que era autocentrado, era egoísta, que começou até humilde, mas que ao longo do tempo se afastou, se desviou e acabou com um fracasso. Olhe para o seu coração nesta noite, olhe para a sua vida neste momento e pergunte a si mesmo, eu tenho um coração como de Davi, eu tenho um coração contrito, eu tenho um coração quebrantado, eu tenho um coração humilde, eu estou fazendo as coisas pela motivação certa, pela motivação correta. Pense nisso e ore a respeito disso. E se o Espírito Santo lhe mostrar que há alguma coisa em você que você precisa confessar, pedir perdão e abandonar, faço, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Para encerrar nossa meditação, nosso estudo desta noite, eu quero ler com você Atos 13:36, em que o apóstolo Paulo diz, porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus. Davi, do seu tempo, serviu conforme o plano de Deus. Outras tradições dizem que Davi cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Este, eu penso, é o resumo da vida de Davi, e este é o sumário do que representa ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Alguém que da sua geração cumpre os propósitos de Deus. Ou para colocar nos termos da versão que eu estou usando, que é a Nova Almeida atualizada, diz que Davi, no seu tempo, serviu conforme o plano de Deus. Davi foi um servo. Davi foi um servo que serviu de acordo com o que Deus havia planejado para ele, de acordo com o que Deus queria que ele fizesse. Foi perfeito, conforme já vimos? Não, mas serviu. Serviu a Deus no seu tempo. E você está servindo a Deus? Você é um servo. Basicamente, então, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, é um servo de Deus. E claro, servindo a Deus, você estará servindo as pessoas. Servindo a Deus, Davi serviu a sua nação, Israel, serviu as pessoas ao seu redor. E você e eu, temos o coração de servo, queremos ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Este é o meu desejo, e creio que é o seu também.
Que Deus possa lhe conceder isso, através do poder do Espírito Santo, de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Deus os abençoe. Amém. Antes de encerrar nesta noite, eu quero pedir que você, por favor, divulgue este estudo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, com a sua igreja, com outras pessoas. Vamos alcançar pessoas com a palavra de Deus. Hoje eu tenho pensado assim, muita gente na internet falando tanta coisa sem sentido, tanta coisa que não edifica. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos pegar aquilo que é consistente com o ensino da palavra de Deus e divulgar para os nossos amigos, divulgar para os nossos familiares. Eu faço isso toda semana. Todas as nossas atividades da nossa igreja que estão online, eu divulgo para os meus amigos e com isso alcanço literalmente centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas. E isso eu pessoalmente, fora as outras pessoas da igreja, fora o próprio website da Bíblia. Eu gostaria de pedir que você fizesse o mesmo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Não vamos ganhar nada com isso, não tem nenhum benefício financeiro. Nossos programas não são monetizados, como alguns, mas queremos apenas que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e que mais pessoas se convertam ao Senhor e sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então nos ajude a divulgar no seu YouTube, no seu Facebook também e outras mídias sociais. E também, quando você puder, escute, quando estiver no seu carro, no lugar, escute também os nossos podcasts. Estamos em todas as plataformas principais de podcasts. Deus abençoe a sua vida e agora vamos orar. Pai, muito obrigado, porque aprendemos com Davi o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, segundo o coração de Deus. Eu te peço, Deus, que me faças um homem segundo o teu coração. E que cada um dos nossos espectadores também seja transformado num homem, numa mulher, uma pessoa, segundo o teu coração. Ajuda-nos a entender, Senhor, que é um coração quebrantado, um coração contrito, um espírito humilde e a qualidade do nosso serviço que nos faz tais, que possamos verdadeiramente servir de acordo com os teus planos no nosso tempo, para nossas vidas, para a nossa geração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Caso você ainda não tenha tido um encontro com Cristo, ou talvez até tenha entregado sua vida a Ele, mas tenha se afastado por algum motivo, por circunstâncias várias da vida, eu convido você a fazer uma oração agora entregando sua vida a Jesus. Faça comigo essa oração e diga: Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados, pois reconheço que sou pecador. Reconheço também e creio que tu morreste pelos meus pecados na cruz do Calvário. Eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador. Me perdoa os meus pecados. Me purifica com o teu sangue e me recebe. E me ajuda a te servir todos os dias da minha vida. Em teu nome. Amém. E se você precisa de uma renovação espiritual, eu quero orar com você também. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Me perdoa pelos desvios dos teus propósitos para a minha vida. Me perdoa os meus pecados e cria em mim um coração contrito, coração rendido a ti, e me ajuda a desenvolver o espírito de servo, para que eu possa te servir pelos motivos corretos, pelas razões certas, e me ajuda a te servir de todo o coração. E desenvolve em mim este coração que é segundo o teu coração. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Domingo estaremos com o nosso culto agora às 4 da tarde, horário de Los Angeles, mudou. E 9 da noite, horário de Brasília. Assista também
compartilhe também o nosso culto e também a terça-feira voltaremos com a nossa célula e quinta com o nosso estudo bíblico virtual aqui, ambos, na terça e na quinta, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 00:30, horário de Brasília, mas fica gravado para que você possa assistir também em outro horário. Deus abençoe ricamente a sua vida. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos,